Vou tentar trazer aqui algumas contribuições a partir de um estudo que eu venho já realizando, particularmente nos últimos 8 anos, acerca dos processos que vêm engendrando a educação brasileira, há pelo menos desde os últimos 30 anos, né, particularmente a partir dos anos 90, e que se persistem até os dias de hoje, acho que com algumas alterações de percurso, mas dentro de um mesmo processo, nos últimos anos com o governo petista e agora com o governo golpista do Michel Temer. Acho que tem alguns aspectos que a gente não vai conseguir tratar aqui, mas eu gostaria de explicitar para que a gente pudesse tratar em algum outro momento, talvez até no debate, o que o Marcos trouxe. E são dois elementos que vêm me inquietando nos últimos anos e que depois que eu terminei o doutorado ano passado eu passei a ter mais tempo e estou tentando dar conta disso. Primeiro, o que seria, ou se existiria processos de distinção entre o que se anuncia, o que se anunciou como terceira via, e esse ressurgimento da social-democracia nos anos 90, tanto na Europa quanto na condução do neoliberalismo na América Latina, daquilo que alguns autores costumam denominar como neoliberalismo mais ortodoxo, aquela formulação da sociedade de Montpellier, Hayek, Friedman, para a terceira via, que é essa formulação já da social-democracia, da nova administração nascida na Inglaterra, com Giddens, depois se exporta para os Estados Unidos com Clinton, e que aqui no Brasil é responsável pelo ingresso do país no conjunto de reformas já com Fernando Henrique e mais especificamente posteriormente com o Lula. Acho que esse é um debate importante para a compreensão, inclusive, da derrocada do projeto petista como um dos aspectos da crise da terceira via e um processo de retomada daquilo que seria o neoliberalismo mais ortodoxo, ou ortodoxia neoliberal, ou que alguns colegas têm chamado como uma onda conservadora, que atinge não só o Brasil, mas também toda a Europa, incluindo a própria Inglaterra e os demais países latino-americanos. E um segundo aspecto, que é aquilo que o Mauriazo chamou de metamorfose do Partido dos Trabalhadores, e que alguns autores usam para analisar o Partido dos Trabalhadores, a meu ver, corretamente, aquela análise que destoa daquelas perspectivas de que o PT deu uma guinada de 180 graus em 2002, à direita, mas para privilegiar um processo histórico de mais longo prazo, onde o Partido dos Trabalhadores dá uma guinada em direção ao social-liberalismo, abandonando bandeiras do socialismo levantadas durante a década de 80. Acho que esse é um debate sobre o PT particularmente importante, porque alguns setores do Partido dos Trabalhadores hoje faz questão de dizer que o PT nunca foi socialista, que na verdade isso era um engano de alguns que não entendiam, disputavam por dentro do partido, perderam e agora recriam a história do Partido dos Trabalhadores. Mas quando se analisa os movimentos sociais, mesmo os autores que tendem a perceber a trajetória do PT como uma trajetória mais de longo prazo, tendem a reproduzir para os movimentos sociais a teoria da curva dos 180 graus. Os movimentos sociais tinham bandeiras de luta nos anos 80 e 90, e aí em 2002, quando o Partido dos Trabalhadores chega ao governo federal, as organizações da classe trabalhadora abandonam a luta e ingressam numa conformação ao Partido dos Trabalhadores e ao programa que o PT carregou desde 2002 no governo. Quando a gente olha para a educação, isso visivelmente é um erro grosseiro, porque tanto a CUT e mais especificamente no caso da educação, a CNTE, já vinham aderindo ao programa de reformas desde o início dos anos 90.
né? O caso mais específico que a gente pega, né? A Conferência Mundial de Educação para Todos de obtém na Tailândia, que é um marco, né? É tratado mais ou menos como o Congresso de Washington do campo educacional, né? A Conferência de Educação, principalmente para a educação básica, né? A CNTE e a CUT aprovam, participam da formulação do plano decenal, 3 anos depois. Né? Mesmo ano que a Luiz Mercadante, senador federal pelo Partido dos Trabalhadores, ex-presidente do ANS, vinha na Folha de São Paulo reivindicando que os empresários tivessem maior participação no processo de universalização do ensino público fundamental. Então, acho que esse é um processo de mais longo prazo, que precisa ser entendido, portanto, no longo prazo e tem alguns marcos do processo de transformismo dos organismos da classe trabalhadora, 91 para aqueles que estudam o PT e a CUT, e a CNTE em 93, um marco importante. Para tentar seguir à risca os 15 minutos, eu tentei organizar 3 aspectos que eu acho que são fundamentais para a compreensão da educação nos últimos anos, que eu acho que são aspectos que, se não são originais no governo golpista, são aspectos que tendem a ser intensificados no governo golpista. Primeiro, o diálogo com o próprio título da mesa, que é o ajuste fiscal. O segundo aspecto, a privatização da educação, e aí esse é um elemento particularmente difícil de analisar, porque a privatização se dá atualmente em todos os níveis e modalidades da educação brasileira. Então ela está desde lá da educação infantil, que agora tem a promessa, né, da ampliação para os 4 anos de idade, até a pós-graduação brasileira. E o terceiro aspecto, que é a intensificação do controle do trabalho escolar, que até o governo Dilma tinha na insurgência de novos modelos de gestão do trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, aqueles profissionais que trabalham na rede estadual de ensino, né, estão vivendo um desses modelos, que é a GID, que já se encontra em 8 estados da federação, foi criado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Gerencial, depois pelo FRG, que é a Fundação Nacional de Desenvolvimento Gerencial, e hoje está sendo disputado na Justiça por 2 grupos empresariais, que é o Instituto Falcone e o Instituto Godoy, né, que são 2 ex-professores da UFMG, empresários, né, que são formuladores desse modelo de gestão do trabalho. Brigaram e agora estão na Justiça disputando a marca, né? E aí, esse eu acho que é um desdobramento desse elemento, né, da intensificação do controle do trabalho escolar, ganha mais recentemente um elemento novo, que até bem pouco tempo eu particularmente não dava muito crédito, que é o movimento do Escola Sem Partido, que tem um crescimento vertiginoso, não só na sua atuação parlamentar, né? Hoje praticamente em todas as câmaras municipais, assembleias legislativas estaduais, existem frentes do Escola Sem Partido, tanto para bloquear a reforma dos PMEs e dos planos estaduais de educação, sobretudo quanto a bandeiras que para esse movimento são bandeiras, né, de luta, né, contra a ideologia de gênero, contra o que eles chamam, né, de ideologia de gênero, e etc. E processo de arraigamento na sociedade, né? Eu, há 2 semanas atrás, estava no Campo São Bento panfletando, parado por 3 pessoas me dizendo que não votavam no PSOL, porque o PSOL defende ideologia de gênero. 3 transeuntes, assim, pessoas, né, um cidadão comum. Então acho que esse é um elemento novo que até poucos anos atrás não era um aspecto relevante, mas que tem se colocado como um elemento importante e marca desse conservadorismo mais recente. Então, em relação ao primeiro ponto, que é o ajuste fiscal, né? Acho que quem estuda educação no Brasil, o ajuste fiscal é parte integrante da história da educação brasileira, né?
O Marco trouxe um elemento que eu acho que é um elemento fundamental do atual ajuste fiscal, que é tanto a ampliação da DRU, vou tentar ir mais rápido, tanto a ampliação da DRU, quanto a desvinculação das receitas da União, né? Um debate que já não é um debate também exatamente novo, né? A DRU completa 22 anos, agora em 2016, foi renovada por todos os governos, inclusive os dois governos Lula e os dois governos Dilma. Não, acho que só um governo Dilma, que a Dilma agora queria renovar, não deu tempo. Foi ela que mandou a renovação. E agora ampliada, né, de 20% para 30%. Né? E a desvinculação, que também não chega a ser algo novo. As duas, e esse é um elemento curioso que a história traz. Né? Os dois únicos momentos que houveram desvinculação da Receita da União para a educação e para a saúde foram exatamente nas duas ditaduras. Tanto no Estado Novo quanto na ditadura empresarial militar. E agora o governo Temer reacende com um projeto de desvinculação e só se fala sobre isso. Hoje eu fui com a minha companheira ali resolver um problema bancário, estava lá uma revista, lá qualquer, com a cara do Temer e um empresário justamente defendendo, dizendo que a questão fundamental é a desvinculação, que é muito dinheiro para a educação e para a saúde, no momento de crise, é o porquinho a ser quebrado pelo governo federal. No contexto mais recente, né, se a gente for pensar dos 20 anos para cá, de 1995 para cá, né, marco aí do início da reforma gerencial do Estado brasileiro, a criação do MARE, né, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, para o campo educacional, um conjunto de intelectuais reformadores passam a defender essa tese que está proposta no programa de governo do governo golpista. Existe um dinheiro que é satisfatório para a educação, mas esse dinheiro ele é mal gestado. Né? O problema era um problema da gestão. Isso vocês encontram tanto nos textos da Guiomar Nano de Mello, quanto no texto do Cláudio Moura Castro, quanto no texto do João Batista Oliveira e do Sérgio Rezende, propondo elementos tanto de maior instrumentalização de controle da educação, com avaliações externas, plano de metas, quanto estabelecimento no caso do Sérgio Rezende, em especial, a questão do fluxo escolar, né? Aprovação automática e etc. e tal, que custam muito dinheiro, né, com a pedagogia da reprovação. Todos esses intelectuais eram, portanto, unânimes de que os 3,4% do PIB para a educação é dinheiro suficiente, sobra dinheiro, e esse dinheiro é mal gerido, portanto, era necessária uma reforma da educação nesse sentido. Aí eu coloco até o título, né, aqui na educação menos é mais privatização, intensificação da precariedade do trabalho, etc. e tal. O governo Fernando Henrique, o elemento fundamental do ajuste fiscal, pensando, né, a necessidade de melhorar a gestão desses recursos, se materializa no Fundef. O Fundef era o grande plano anunciado pelo Pedro Malan como ministro da Fazenda e o Paulo Renato como ministro da Educação, como principal plano para equalizar o problema da gestão do gasto em educação no Brasil. O grande plano do Fundef é o estabelecimento de um custo-aluno anual. Esse custo-aluno em 97 foi definido como R$300 na época, e esse custo-aluno deveria ser anualmente revisto. E os estados que não atingissem esse custo-aluno mínimo, o governo federal, portanto, iria realizar a complementação financeira. Entre 98 e 2002, só com a diferença da correção do custo-aluno, um índice menor do que aquele índice previsto na própria lei, né, tanto na emenda constitucional número 14, quanto na lei 9424 de 96, custaram a educação, segundo o professor Nicolas Davis aqui da UF, 12,8 bilhões de reais. Isso para falar do segundo governo Fernando Henrique. Em 94, Fernando Henrique já havia lançado mão desse expediente que eu citei agora, que é a DRU, né, a
desvinculação das receitas da União, sobre a justificativa de que era necessário retirar 20% dos 18% que a União é obrigada constitucionalmente a dedicar à educação, para um fundo de pagamento da dívida. Considerando, e baixou de 18 para 14,4 a destinação de recursos federais para a educação, provocando uma perda só de 95 a 2002 de 40 bilhões de reais. Então, considerando a DRU mais o desvio Fundef, entre 95 e 2002, o ajuste significou 52,8 bilhões a menos para a educação. Considerando que os governos seguintes mantiveram a DRU, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, considerando, portanto, esses 20 anos, o ajuste fiscal no campo educacional significou na ordem de 75 bilhões de reais a menos para a educação. Só lembrando que durante toda a NTE e a CUT, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública foi responsável por levar a bandeira dos 10% do PIB para a educação. Em todas as negociações da construção do Plano Nacional de Educação de 2000 a 2010, o projeto que sai votado do Congresso era um projeto que previa 7% do PIB para a educação, foi o projeto formulado pelo deputado Marquesan. O governo Fernando Henrique veta o artigo, dizendo que era um artigo inconstitucional, e o governo Lula mantém o veto. O que a gente está chamando para o segundo ponto de privatização da educação pública, né? Não vai dar para entrar nos pormenores, mas se a gente for pensar só na educação básica, né, esse processo é um processo muito anterior. Se a gente for pensar antes da própria Nova República, o que os militares fizeram com o salário de educação, só para vocês terem uma ideia, por volta de 80, 82, o número de bolsas pagas pelo salário de educação era maior que a quantidade de alunos matriculados em todas as escolas privadas do Rio de Janeiro. Então tinha mais aluno com bolsa do que aluno assistindo aula nas escolas, o que demonstra não só um desvio de recursos públicos imenso para a educação privada, como um alto índice de corrupção, e mais recente toda a política do movimento Todos pela Educação, que passa por um processo de privatização da educação básica, que é um processo muito heterogêneo, né? A gente poderia aqui fazer um organograma das faces do processo de privatização da escola básica brasileira, que vai desde duplicários de projetos, né, pequenos, até um projeto que eu estudei do agronegócio na escola, que está presente em 80 redes municipais do estado de São Paulo, processos como, por exemplo, a entrada da polícia na escola, o caso da GID, né, nesses 8 estados do Rio de Janeiro, e talvez o caso que mais é sintomático do governo Dilma, que é o Plano Mais Educação, que agora está em fracasso total, que trabalhava, de um lado, com a intensificação da precariedade do trabalho nas escolas, a partir da figura do oficineiro, que trabalhava na escola em troca de R$70, através da lei do trabalho voluntário, que não é salário, é ajuda de custo. Então isso aqui não tem nada de trabalho voluntário, porque os caras querem fazer salário em relação a isso. Então eles trabalham em 7 escolas para tirar do fim R$400, mais ou menos. Tá? E as políticas de parceria com tudo, com clube, com igreja, com lan house, com terreno baldio, com banco, com o que tivesse. Não, isso não é piada, isso é real. O problema é que o empresariado não quer encampar todas as escolas públicas brasileiras. A Oi quer lá a escola na Tijuca, a TKCSA que é uma escola em Santa Cruz, mas não querem, né, as milhares de escolas que existem no Brasil. A educação superior, eu montei aqui um breve quadro que mostra o crescimento das instituições entre 95 e 2010. Só vou rapidamente passar alguns elementos, tá? Total de instituições em 95, 894,
em 2010, 2.378, né? Um crescimento de mais do que dobrou. Instituições públicas, em 95, representavam 24%, vou finalizar. Atualmente, 11,7%. Enquanto que as instituições privadas, que em 95 representavam 76%, hoje representam 88,3%. E não só uma mudança nessa base de dados, né? A própria composição do que vem a ser essas instituições privadas mudou muito. Lá no início da década de 90, a gente está falando daquelas instituições pseudo-familiares, né? Hoje são 2, 3 grandes grupos. Acho que semana passada teve a mais recente incorporação, foi do fundo Croton com a Anguera comprando a Estácio de Sá. Matrícula, e só esse fundo representa praticamente o mesmo número de matriculados nas 67 instituições federais de ensino superior. E o FIES, que em 2002 representava 1 bilhão, em 2015 representou 15 bilhões, e o plano é passar para 20 bilhões até o final da década, né? E aí vou concluir, porque eu perdi o tempo, né? Eu acho que a terceira parte, que é a intensificação do controle do trabalho escolar, que tem no gerencialismo, né, em instituições de novos modelos de controle do trabalho na administração pública, e mais especificamente nas instituições públicas de ensino, por meio da instituição de metas, avaliações externas, ranqueamento e políticas de bonificação. Que um elemento fundamental desse processo é a conformação, é a produção de consentimento, tanto passivo quanto ativo, dos profissionais da educação. Uma vez que boa parte das organizações estão completamente desorganizadas, e a apropriação individual e coletiva desse profissional, que já desde o final da década de 90 é entendido pelos principais documentos do Banco Mundial, da Unesco, da Unicef, como grande entrave à realização das reformas, e, portanto, precisa ser cooptado no processo de transformismo. E, por fim, o Escola Sem Partido, que é o projeto mais reacionário, talvez, aí, da história recente da educação brasileira, e que eu tenho algumas dúvidas em relação a alguns elementos que eu acho que a gente precisa estudar mais. Primeiro, Escola Sem Partido, em algum momento, que ainda não aconteceu, vai se encontrar com Todos pela Educação? Essa é uma fórmula extremamente explosiva, ainda não há um consenso formado, pelo contrário, inclusive causando problemas para nós mesmos, porque eu estou vendo professor, colegas, né, que para atacar a Escola Sem Partido está divulgando textos e documentos, por exemplo, do SEMPEC, defendendo o PNE, né, esse PNE privatista aprovado agora em 2014, o SEMPEC, que é a ONG do Itaú, que formulou mais educação. Então essa confusão que ainda está colocada. E segundo, que eu acho que é um elemento que a gente precisa debater, né? Nós somos contra a Escola Sem Partido, mas o que seria uma escola com partido, né? Também tenho debatido muito na rural, porque vejo colegas que falam assim, não, mas eu sou contra uma escola sem partido, mas eu não quero uma escola com partido. E eu acho que essa indefinição para muitos do que vem a ser o partido, né, eu acho que cria uma confusão que eu acho que tá ruim para quem está lutando contra o movimento Escola Sem Partido. Obrigado mais uma vez.